pessoal queria valorizar a floresta e esquecer do povo, mas sempre eu falo que não existe floresta sem o povo. A gente, é o seguinte, a gente diz que a gente é beiradeiro porque a gente mora na imagem do rio, né? Na beira do rio. Aí o pessoal já chama de beiradeiro, né? Beiradeiro é a pessoa que mora à margem do rio, que sobrevive dos recursos da natureza. Pesca, caça, a castanha, o babaçu e a seringa. Colocar roça, quebrar castanha, cortar seringa, plantar mandioca, essas coisas assim. Pra mim, ser beiradeiro é tipo a gente ser rico, ter as coisas que nós tiramos mais da floresta, produzimos da floresta para trabalhar. Por causa que o beiradeiro ele não despreza a floresta, né? Ele sempre tá cultivando ela, mas não, ao mesmo tempo ele tá cuidando. Porque a gente bebe do que tem na floresta, no beiradão, e a gente não destrói a natureza, e a gente respira um ar puro, que isso não é todo mundo que tem esse ar puro e não tem tecnologia do mundo que faça ter uma floresta que nem a nossa e nem não tem uma máquina que substitui o ar que a gente tem, né? Quem está cuidando dessa floresta hoje é o governo porque assinou essa reserva, né? E nós que mora na imagem do rio, porque se não fosse nós, muitos cantos não tinha mais mata. E eu me sinto assim que a gente é a raiz da floresta, porque estamos com ela firme, seguro, né? Se nós não cuidar, ela cai. Somos o povo beiradeiro. A gente vive aqui em terras largas e fartas, feitas de floresta e de rios. A terra do meio tem mais de 8 milhões de hectares. Fica entre os rios Xingu e o principal braço dele, o rio Iriri, em Altamira, no Pará. Aqui somos em 6 povos indígenas e centenas de famílias beradeiras. O nosso modo de vida aqui, ele vem de inspirações indígena e sertaneja, os que chamamos de bravo, que vieram para tirar leite da seringa. Tem muito saber acumulado. Muita prática com as florestas, os rios e todos os seres que vivem nas matas e nas águas. A gente tem consciência que o nosso conhecimento é muito valioso. O meu pai, né, ele era índio, né, a mãe e o pai deles eram índios mesmo. E aí ele contava muita história, né, dos indígenas, né, como eles sobreviviam, né, e deu que a gente também sabe um pouco, né. Essa tatuagem eu fiz por conta de eu ser indígena e não ter documento nenhum que eu sou indígena. E ela é uma tatuagem indígena chipaia. Então isso significa muito para mim, eu coloco ela no braço e o pessoal vê que eu tenho sangue de índio e que eu sou indígena. Sou ribeirinha, mas tenho sangue indígena e sou chipaia, né? A Terra do Meio já era habitada pelos indígenas desde sempre. No Vale do Xingu e seus afluentes moravam povos Chipaia, Juruna, Curuaia, Arara, Arauetés, Assurini e Paracanã. E isso antes da invasão dos brancos. Aí foram chegando outros grupos, como missionários, viajantes, militares e comerciantes. No final do século XIX, cresceu a economia da borracha. Aí foi que tudo mudou de vez. Foi aí que começaram as colocações, que eram onde os seringueiros que vinham do Ceará e outros lugares do Nordeste eram colocados pelos patrões para tirar o leite da seringa para fazer a borracha. O meu avô, ele era cearense, né? Então, na época antiga, aqui entraram um pessoal chamado os patrões, que chamavam gente de vários estados, como Maranhão, Ceará e outros estados. Antes era seringal, assim, de patrão. Quem comandava aqui era os patrão, né?
patrão, que nós era seringueiro, meu pai, eu. Aí era os patrão, não era reseque como é hoje em dia, né? Eu ainda cortei seringa, mas aqui nesse lugar, mas meu marido. Eu fiz 60 quilos de borracha. Sério? Eu com a minha faca de seringa, olha. Aqui, ó, a tigelinha, hein? Para botar uma estrada de seringa são muitas etapas, muitos conhecimentos que são passados de geração em geração. Tem o mateiro e tem o toqueiro, que são os encarregados de ir colocando as estradas de seringa para o seringueiro usar. De novo. Agora nós vamos se encontrar. Para botar uma estrada, um mateiro e um toqueiro. Tem que ter. Ele só não bota. É porque, por exemplo, ele achou essa madeira. Aí ele vai, acha outra para colar. Aí ele não sabe a direção para tirar o caminho reto para essa, ele não sabe. É por isso que tem o toqueiro, que ele bate lá e a gente responde aqui. Aí quando ele acha outra, ele bate lá, no mateiro. Um facão assim na madeira, aí o daqui eu respondo. Aí ele vem de lá para cá com o caminho e eu sigo daqui para lá com o caminho, lá se encontra. Aí eu fico lá no pé daquela madeira que ele veio, eu fico lá e ele vai atrás de outra. Ele chega, achou a seringueira e ele olha logo para cima. Aí ela vê, ela tem o gaio mestre, como ele chama, um gaio mais grosso. Para onde ele está pendido, é para onde vai as outras seringueiras. Aí ele já sabe, ele segue aquele rumo. Daqui você está aqui, já vai outra para colar, você vai reto, quando chega lá na frente já tem outra percilada, faz muita volta, estrada de seringa. Eu desenho no chão para vocês verem como é. Aqui é a casa, aí a estrada de espigão. Aí ela sai aqui da casa, daqui. Aqui é a estrada de espigão, vem. Chega bem aqui, aqui é a primeira madeira. Aí a boca dela, como nós chamamos, aí faz isso. Ela vem aqui, vem. Aí chega bem aqui, aqui ela faz um 8, fechou aqui. Aí ela segue de novo aqui. Aí vem, aí vem rodando, vai rodando aqui. Quando chega bem aqui, assim, vem assim, aqui. Aí bem aqui é um 8, de novo, outro 8. Aí ela vem aqui de novo. Aí ele passou pertinho da outra perna. Vem, aí daqui você vai pesada, aí vem pesada. Aí você vara daqui, vou deixar o leite aqui na outra perna. Aí deixa, aí vai, chega bem aqui assim. Aí você vara de novo, aí ela pega o leite, aí vem. Aí de novo, até chegar aqui. Uma estrada de seringa não pode ter muitas mangas e precisa estar sem toco para não derrubar o leite do balde. Hoje em dia, poucas pessoas dominam a ciência de colocar a estrada de seringa do jeito certo. Isso aqui é o espigão da estrada. O espigão da estrada é o varador. Essa aqui a gente vai cortando quando a estrada é longe, fecha longe, a gente vai cortando esse espigão. Quando chega lá na boca da estrada, lá a pessoa deixa o jamanchinho, deixa a comida, deixa a água, né? Aí corta todinho, quando fecha lá, aí lá mesmo fica. Aí essa aqui vem colhendo de tarde, esse espigão. Que estrada mesmo, para a pessoa fazer borracha, tem que ser estrada. E o cara tem que cortar. No mínimo é 180 madeira, 150, 180. Ela começa dando pouco leite, né? Mas aí depois ela vai aumentando. Chega até 18 latas, dependendo da estrada. Tô rapando que é para limpar, para ficar bom de cortar. Se for 200 alvos, tem que fazer em todas as 200. Rapaz. E essas aqui nós chamamos unha de gato. Isso é a melhor raspadeira. Isso aqui você vai em toda a curvazinha, ó. Não dá de assim, você vira ela assim. Qualquer maneira, rapa a madeira toda. Aqui eu vou cortar aqui só para vocês verem. Não pode ser certo e nem pode ser muito assim. Vocês estão vendo como é que é, né? A bandeira. É assim. O que ele fala assim. Nem pode ser assim. Não. Tem que ter um limite. Agora eu vou cortar aqui para vocês verem.
Alguém olhou como foi que ele botou a mão na faca? Não foi assim, ó. É aqui, ó. É assim, ó. 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 A gente dá esse traçozinho aqui, que é para ficar bom de pregar ela. Aí a gente tem uma prática, escora o cotovelo no joelho aqui, quando tá baixo assim. Aí. Tem seringueira, você apegou essa tigela aí, ela enche. Você apegou essa aqui, prega a outra aqui, enche, e às vezes pega a outra e ainda enche. Quando nós colocamos essas tigelas, nós damos o nome de reboque. Você vê, tem delas que mal pinga no fundo, não mela nem o fundo da tigela toda. Também se todas enchessem as tigelas, ninguém carregava o leite não. Esse aqui é o trabalho certo. Não é porque eu fui criado cortando seringa, não é porque eu criei meus filhos cortando seringa, não. É por causa que eu tenho certeza que aqui é um trabalho certo. Eles falam que a seringueira tem a mãe. Dizem que a gente corta uma estrada 3 sexta-feiras, às esquerdas, de noite. Aí quando chega no rodo da estrada, nos 3 dias, chega no rodo da estrada, você grita que ela responde. E o que ela faz? Aí que ela vem de lá para cá. Que ela vem com a faca de seringa também e você com a sua. Aí vão coisar assim, um no outro assim. Você nunca deixa ela triscar a faca em você. Se ela triscar a faca em você, você fica ruim para tirar leite. Agora se você triscar a faca nela, você fica bom para tirar leite. Porque tem gente que é ruim para tirar leite, rapaz. Tem a cabeça ruim e a mão não sei. É como que fosse panema. Olha, a fruta da seringa, o mateiro come, a paca come, o porcão come, o mutum come, a nambu come. É uma fruta muito preferida para toda a caça. Quando eu chego no Jamacém com um saco de leite, aí eu trago uma embiara, às vezes eu trago um mutum, trago um nambu, um jacu, um jabuti, é a embiara que nós chamamos. E caça é o porcão, o catitu, o veado, a anta. É a caça. Rapaz, que eu gosto de caçar. Eu gosto mesmo de caçar. Mas frecha, tudo eu frecho, tudo, todo mundo aqui. De linha, né? Sempre eu guardo do marisco mais que mesmo, que eu gosto mesmo, é a frecha. Eu pesco de linha, de caniço, mas eu mesmo mais é a frecha. A frecha curimatá, surubim, tucunaré. Tudo a gente pega na tracajá, tudo a gente pega na frecha. Eu aprendi a caçar com o pai, né? O pai aprendeu com certeza com o meu avô e eu aprendi com ele. Caçar, esperar. Olha os porcos. Escutou? Os porcos. Olha os porcos. Se eu mato um porco, aí eu fico com a banda, dou uma pro Dissé e a outra lá pro Antônio. Se eu mato 3 porcos, eu fico com um, mando um pro Dissé e outro para lá pro Antônio. É sempre nós vizinhos. Se ele mata lá também, faz o mesmo comigo. Na mata vivem os bichos, e alguns deles são caça. Tem bicho de pena, bicho de casco e bicho de couro. Alguns bichos são caça, mas não de qualquer jeito. É como se tivesse um acordo, um combinado do que pode e do que não pode, entre nós, os bichos e outras coisas que vivem na mata. Os bichos têm uma ciência que só quem é caçador sabe. Existe o caipora que cuida das caças como nós cuidamos das nossas criações e precisamos respeitar. O cuidador, isso aí existe, a caipora. Por exemplo, a gente vai caçando aqui com os cachorros bons, chega bem na frente, você escuta o cachorro gritando. A gente corre, você pegou o cachorro, chega lá, ele vem desconfiado, com o rabinho entre as pernas. Ficou, rapaz, nada, a gente já sabe. Provavelmente só dá isso dia de sexta-feira. Quem caça muito, dia de sexta-feira, aparece essas coisas.
tem muita natureza. Tem gente, por exemplo, se você matar uma caça e der para ele quiser limpar Ipanema para o fim da vida, ele limpa Ipanema. Diz que enterra o osso. Enterra o osso no batente da casa dele. Pronto, ali você fica Ipanema para o fim da vida. É ruim, ó. Não acha caça. É igualmente o cachorro. O cachorro que é bom de caça, ele em Ipanema que fica, corre e larga a caça, perde. Isso aí nós temos, essa ciência com nós. É a pesca, a caça, o jeito de caçar para não ofender os animais que a gente não come, né? Que é para eles continuar com a floresta em pé. Eu me alimento do peixe, né? E a minha família toda, graças a Deus. Então o rio é muito importante para mim por causa disso, né? Porque eu me alimento de lá, me alimento da floresta. Então eu tenho que preservar o rio, tenho que preservar a floresta para mim ter o meu alimento e para as pessoas que chegam. E Deus é multiplicando o peixe na água para nós, os animais na face da floresta, tudo para nós. Então eu agradeço muito o rio e a nossa floresta. Eu lavo roupa, louça no rio. Eu ajudo minha mãe a capinar o terreiro. Vou para a roça de vez em quando com meu tio. Eu ajudo ele a fazer farinha. Eu gosto de pescar, eu gosto de ter a sensação de estar puxando peixe. Tem o tucunaré, a pescada, fidalgo, surubim, pirarara, pacu, piranha, cachorra, caibo. Para cá nós é conhecido como bicuda, ariduia, curimatá, matrichã. A nossa vida é o seguinte, é aquela vida de sempre, é pescando para comer, muitos pescam para vender, muitos sobrevivem da castanha, e é assim. Sempre na floresta tem que ter nosso sustento, que é como a castanha, que a gente sempre cultiva ela para tirar o fruto para vender, para se alimentar a família. Todo ano a gente quebra castanha. Que é uma tradição, né, que os antepassados já tinham deixado e a gente vai indo e cada ano que a gente vai fazer a coleta de castanha, a gente tem que limpar o pique, que é roçar, deixar tudo limpo para no outro ano já ter como extrair a castanha daquele local de novo. E assim vai cuidando dele em diante, no passar dos anos. Aí aquele castanho não vai só servir para a gente, e sim para os filhos, para os sobrinhos, para os parentes da gente. Para chegar nas castanheiras, a gente abre caminho entre uma e outra. São os piques de castanha. E aí coletamos os frutos caídos. A safra da castanha é só uma vez por ano. Que é para não enganchar. Para que serve esse? Para juntar castanha. Hoje, para a gente coletar uma produção como castanha, poxa, a gente tem que sair, cara, um mês longe da família, entendeu? Deixando ela para trás, filhos e mulher, levando ferrada de insetos como maribondo e algo perigosos como cobra, onças e etc. Né? Só que é mais no mês de janeiro e fevereiro a castanha também. Tem vezes que chega até a 4 meses, né, trabalhando com ela. Quando a gente chega num castanhal desse aqui, o que a gente vai fazer? Primeiramente é fazer um barraco. Para ficar, né? Quando a gente termina de fazer um barraco, o que a gente faz? Vamos olhar os piques para ver como é que tá. E castanheira grande mesmo vai ser dentro do castanhal.
A gente vai olhando, vai abrindo os piques. Aquela castanha que a gente vê, a gente vai juntando. Aí quebra. Coloca nos paneiros. Coloca nas costas. E pega o beco da beira do rio. Chega em casa, vai lavar. Mede e coloca no paiol. No outro dia, o mesmo procedimento. Quando terminar tudo, a gente vai embora. A minha eu vou levar a granel. A granel quer dizer sem sacar. Jogo dentro da canoa, lá eu passo para a cantina. Então, através dessas cantinas, facilitou tudo para a gente. A gente não vende mais para regatão, né? A gente pagava barato. E vende hoje, através dessas cantinas, a gente vende mais caro. E a mercadoria a gente já pega na cantina, evita da gente comprar na cidade. E a cantina, ela é um supermercado da floresta, que nós chamamos. Ela vai estar o arroz, vai estar o açúcar, vai estar o café. E ali a pessoa vai fazer aquela troca de rancho, de mercadoria, com o produto que o pessoal aqui produz, né? Que é a castanha do Pará, é a copaíba, a borracha, é o babaçu. De tudo a gente inventa o babaçu. Aí a gente faz o mingau, a gente faz de tudo, tudo. Tudo vai para a mesa do babaçu. E quer ver mais gostoso é quando tira o babaçu verde do pé, a gente vai trazer, quebra, bate no liquidificador e pode fazer o mingau com leite dele mesmo, do babaçu. Menina, delícia, menina, só se vê. Vou tirar a casca dele. Aí depois que você descasca ele, aí você raspa ele assim. Pra tirar essas flepas de cima. Tu dá ele nesse ponto aqui. Aí tu vai colocando dentro de uma bacia. Aí depois quando tu descascar ele todinho, aí tu vai tirar um pau, um cacetezinho. Você raspa ele bem raspadinho. De preferência um pau bem duro que ele não solte flepa. Aí você vai pegando da bacia que tá o coco e batendo na outra que tá seca. Aí tu vai ver só aqui como é que ele solta, a massa. Isso aqui é a massa dele, que é o chamado mesocarpo. Aí depois daqui você leva ele no sol. Aí você dá uns 3, 4 dias de sol, aí armazena ele num tambor que seja bem fechado. Aí depois você embala ele num saco plástico e fica só esperando o período de fazer a refinação dele. Serve para merenda escolar, para fazer produto para maquiagem, essas coisas assim. A amêndoa você usa ela para tirar o óleo dela, e se você quiser consumir, comer ele também, tirar o leite para temperar a comida. O coco mesmo, que se você quiser aproveitar ele para fazer carvão, diz que é um dos melhores carvão que tem. Todo mundo. Aqui nós cobre com a paia braba, cobre a casa, e com esse aqui nós faz as paredes. Agora a gente fecha uma casa com uma paia dessa que você não vê uma brecha, nem mosquito entra, fechado com isso aqui. Casa de palha mesmo, essa aqui é tradicional mesmo. É das casas que você mora tranquilo, tudo é frio, não tem telha para você ficar sentindo quentura. Você vê a importância que tem o babaçu. Para tudo ele serve. Isso aí é babaçu, tudinho, né? Então serve para tudo. Serve para a gente se alimentar, serve para a gente tampar casa, serve para a gente cobrir casa. Aí ele vai e faz tudo isso aqui. Essas madeiras aqui nós tiramos na beirada, aí no baixão. Isso aqui é o ameju, só madeira roliça, tudinho, ó. Tá toda no jeito, é a casinha dele. Tá terminando de ajeitar, tá aterrando por aqui. Ele vai bater essa casa aqui, aí vai passar esse barro aí que é para ela não soltar, como ele fez ali, ó. A gente vai no mato, né, tirar os pau pra gente construir a casa, né? Aí quando chega, aí vai meus pais, meus irmãos, os outros colegas da gente para ajudar a fazer, não tem?
Aí eles ajudam a gente a fazer a casa da gente. Rapaz, nós estamos querendo fechar de tábua. Agora a coberta é de palha, não tem porque de telha fica muito quente. Aí eu quero é de palha, a cobertura dela. Todo ribeirinho cobre a casa amarrado com essa embeira, chama-se envireira. Essa embeira é boa porque o cupim não come, é porque ela maga que só. E a madeira dela é resistente para o ar, ela não presta para o chão, mas para o ar ela é muito resistente. Na casa foi nós que fizemos. De palha, com madeira cortada mesmo de facão, de machado, que nesse tempo não existia negócio de motosserra para serrar madeira. Depois nós tiramos as madeiras e enripemos ela, que nem nós chamamos, e aí fomos colocar o barro. Acho que já tem o que, uns 17 anos já que nós fizemos isso aí já. Quando eu saí de casa, eu tinha 18 anos. Aí eu já consegui me virar sozinho, no beiradão. Aí eu aprendi muita coisa. Aprendi a brocar uma roça, eu aprendi a fazer uma casa. Até fazer canoa, coisa que eu nunca nem imaginei de fazer. A canoa é o seguinte, a canoa não é eu que faço. É um rapaz que ele faz um trabalho com ela no mato, de abrir, né? Esse processo de abrir ela, fazer e abrir e trazer. E é eu que faço, termino o resto do acabamento, né? É lixar, planar, botar banco. Agora o remo é eu mesmo que faço. Meu pai fazia muito, né, para vender também assim, no rio mesmo. Aí eu vi ele fazendo, a gente pegava também um pedaço de pau e não careceu nem ensinar, a gente mesmo foi aprendendo. Utiliza mais essas madeiras boas mesmo, que bate em pedra, mas não racha. E é assim. Isso aqui é uma madeira apropriada para fazer canoa, essa aqui. Aqui onde a gente está, aqui onde a gente vem trabalhar em canoa, né? Viaja abaixo de uns, mais ou menos uns 3, 4 quilômetros, né? Para fazer a canoa, eu arrumei os meninos aqui, todo mundo mais eu. Que aí aqui eu corto assim com motosserra, né? Pequenininho, mas primeiro era só com machado. Quando assim que eu não tinha motor, né? E o barco é esse aqui. Aí aqui acaba aqui todo de ele fica. O negócio tá muito alto, eu vou pego e faço isso aqui, ó. Me ajoelho aqui, né? Aí fazer isso aqui, né? Que a gente faz essa pinicadeirinha assim, que às vezes a gente vai tirar o cavaco muito grande, aí ele entra e dá defeito, né? Aí assim se vai. Rapaz, isso aqui foi meu pai mesmo, né? Aprendi com meu pai. Você tá morando num beiradão de rio desse, se não tiver uma canoinha, você não tem como você sair por você atrás de pegar um alimento, né? De um peixe para você comer, né? Aí sempre tem que ter a canoinha para você poder, né, sair. Pronto, é cebola, é pimentão de temperar, pimenta que arde, é tudo, pimenta de cheiro, tudo tem nos canteiros aí. Tudo que você plantar, né? Tudo que você plantar, você colhe, né?
A nossa cultura beiradeira é colocar minha roça, é plantar minha mandioca, plantar o meu milho, meu feijão, meu arroz, a fava, tudo que for, a banana, a cana, tudo que for preciso. Como eu tenho plantado na minha roça ali, né? Que nós arranquemos já, né? A véia e plantemos a nova, que já está nascendo. Aqui já foi roçado, né? Era uma roça de mandioca. Aí agora está na capoeira, né? Aí ali também, aí o meu genro está brocando ali para fazer outra roça. Brocar é você roçar, né? Com faca, você tô com o facão aqui, né? E aí a mata tá aí, que nem tá aqui. Aí eu vou roçar ela, que nem tá para cá, né? Aí eu roço, aí depois eu vou derrubar esses paus que ficam em pé. É encoivarar, plantar a milho, a fava, o girimum, a macaxeira, o cará, a batata, tudo é isso. Eu mesmo eu gosto de capinar, eu gosto de limpar, eu gosto de zelar minha roça. Quero plantar batata, mandioca, cará, cheiro verde, tudo eu quero plantar. Aí eu resolvi abrir um lugar para mim. Rapaz, eu vou fazer essa roça que é para mim plantar, para mim vender uma farinha, vender uma tapioca, fazer um bolinho de pugo para vender. Aí de lá tem que ser essas coisas, né, para poder sobreviver. A roça é muito importante na vida de nós beiradeiros, porque é da onde a gente extrai tudo, né? A mandioca, a macaxeira, batata, abóbora, essas outras coisas. E também a gente tem na roça da gente, a gente não precisa comprar, né? A gente já tem, tira o sustento para nós e para os nossos filhos. Nosso sistema de cultivo de roça é o de coivara. É usar por um tempo uma roça e depois deixar lá o lugar encapoeirando, virando mata. Enquanto está virando capoeira, vão nascendo outras espécies e toda a floresta vai se recuperando. Nossas roças ajudam a floresta a ficar mais forte. Esse aqui é o nosso SAT, né? Nosso Sistema Agrícola Tradicional. Então, começando lá, a gente chegou pelo rio. Aí construiu as casas e tal, a casa aqui da família. Aí temos aqui como tirar a seringa, né? Nossas casas. Temos uma rocinha, onde a roça vem aqui com várias diversidades de plantas, né? Que é a macaxeira, a mandioca, o milho, a abóbora, o arroz, feijão e tal. Que a gente precisa para tirar o alimento para a gente poder trabalhar nas outras coisas, né? Como para tirar a seringa a gente precisa de ter alimentação, para tirar a castanha, para ir furar a copaíba, coletar a andiroba também. A gente tem um açaí também que serve para alimentação. Aqui a gente tem um rio que a gente usa para se locomover, né? Temos uma canoinha aqui que é o que mais a gente usa aqui. O barco que a gente também usa para escoar a produção. Aqui a gente tem a cantina, que é para onde a maioria das vezes a gente vende a produção das reservas extrativistas. A gente tem a escola, a gente precisa para os nossos filhos estudar, para a gente também estudar. Temos o posto de saúde, que é um posto de saúde com técnico de enfermagem. A gente tem aqui uma casinha de farinha, que é onde a gente faz a farinha, faz o beiju, tira a tapioca e beneficia muitas outras coisas. Aqui a gente tem um canteiro para plantar a cebola, o coentro e muitas outras coisas que a gente usa para tempero. Aqui a gente tem um pasto que a gente cria. A gente tem também um palhal aqui, que a gente tira a palha para cobrir nossas casas. Muitas das vezes para cercar a nossa própria casa, né? O porcão aqui para comer a carne dele, a arara aqui, que a gente também come. Aqui aqueles cocos juari da beirada do rio. Aqui alguns outros peixes. É um pouco disso. O nosso site beiradeiro, o Sistema Agrícola Tradicional, é feito de roças, as estradas de seringa, castanhais, a pesca, a caça, os festejos, a educação, a saúde e as práticas de cura. Então, se o mato, ele também traz cura. É assim, a gente aqui tem muito como a gente se valer das coisas do mato.
E eu sei fazer remédio da floresta que cura a pessoa. A gente aprende com os pais, com as pessoas mais velhas. Se um bicho pica você, bem ali no caminho tem um pau desse que eu mostro para você. Você vai lá, rapa ele, tira o entre casca dele, bate e bota dentro de um copo d'água e você bebe aquela água. Aquilo ali é contra veneno. A minha avó era viva, tudo passou por aqui. Minha filha, você não quer tomar a responsabilidade das garrafadas que eu sei? Falei sim. Com 34 anos, eu tomei conta do remédio que a minha avó me ensinou. E com as decas, com as tecnologias, com os sonhos na minha vida, eu fui seguindo mais e mais para frente, tá entendendo? Sei fazer para gastrite, sei fazer para inflamação, limpeza de útero de mulher, menstruação desregulada, infecção de urina, potência. Se a pessoa tiver com uma fraqueza no nervo e tal, eu faço para potência também. Fazer uma garrafada dessa aqui, um remédio, é ter responsabilidade. Ela é cozida, a gente lava os litros, pega a água quente, coloca dentro dos litros, deixa tudo assim, faz a garrafada, depois que tá pronta, corta os pauzinhos. Aí você vai colocar nos litros, pauzinho por pauzinho. Acabar, você coloca o líquido dentro dela. O líquido você pega 3 pingos do mistério da minha consciência, tá? Aí eu pego, coloco, aí pronto, ali já tá pronta, aí tampo. E é assim, né? Tudo é tirado do Rio Iriri. Não vem nada de cidade pra cá, tá entendendo? Jamais. Tudo isso a minha avó me ensinou. Minha avó era parteira, pegou 115 linhas. 115 na Praia do Friso. Eu tenho arruda aqui, esse pé de arruda, crajiru, hortelã, para dor de barriga de criancinha, para essa dor de cólica. Aqui tem o capim que chama capim santo, qualquer painha já faz chá. Esse aqui é pluma. Vou fazer chá para a mulher quando tá para parir também. Para fazer chá para febre, para dor de barriga, essas coisas assim. Tenho feito muito parto, ajudado muitas mulheres. Muitas pessoas pensam que ter uma criança é que nem cuspir uma saliva, mas não é não. Tem dificuldade, tem da pessoa saber de segredo que também. Tem muitas mulheres que dizem, me ensina, me ensina. Não tem nada que ensinar. Em segredo não se conta. Então, se a mesma coisa é partejar. Quando vem aqui atrás de mim, eu rezo nas pessoas. É por causa que às vezes o beradeiro tá precisando, pergunta pra gente reza neles, eles ficam bom, né? Mas não é só eu que sei disso não, tem várias gente aqui dentro do riozinho que sabe. Rapaz, a primeira vez que eu rezei mesmo, eu estava com 30 anos. Que eu comecei a minha reza direitinho, né? Que primeiro eu comecei a rezar para engasgo numa sobrinha minha. E daí eu comecei a rezar para vermelha, para vento caído, para quebrante. Eu comecei e não parei mais. Toda a vida é assim. Rezo num, rezo no outro. Uma criança aqui, outra acolá. E graças a Deus. Eu já rezei de gente daqui de casa, lá no... Aonde mora a derradeira pessoa no riozinho. Com tudo isso eu aprendi muita coisa. Eu acredito que da floresta, porque tudo que eu aprendi foi dentro da floresta, né? Então eu acredito que é dela também, é dela. Eu aprendi com meus pais, com meus avós. Eles contando a história conseguiram passar o conhecimento para mim viver do jeito que eles conviviam antes, que era da pesca, da caça, da seringa, de tudo, que hoje virou uma cultura, um modo de vida para se levar de pai para filho e seguir adiante. Hoje eu me considero que eu consigo viver na floresta. Daqui eu tiro a farinha, eu tiro a macaxeira,
eu tiro o cará, eu tiro a banana, eu tiro a alimentação para os meus filhos, para minha família, para sempre. E se eu vender essa terra para vocês pelo 1 milhão, eu ainda estou fazendo um negócio que não é nem bom para mim, nem para os meus filhos, para minha família, entendeu? Eu quero ver esses jovens, eles cortando seringa. Eu quero ver eles com bastante cacau. Eu quero ver eles com roça. Né? Isso aí que é a coisa para o cara fazer. Rapaz, o meu futuro é aqui por várias coisas. Eu quero manter, tipo aquele suor que o meu pai deixou na terra, no local que ele abriu, que hoje eu estou cultivando, né? Ele se foi, que Deus o levou, mas eu estou cultivando. E deixar minha tradição, como muitos antigos deixaram aqui dentro da Resex do Riozinho do Anfriso. Eu não quero que essa tradição ela se perca. Eu quero que ela mantenha em pé, igual a floresta se mantém em pé. Essa floresta em pé que você está vendo, se não fosse esse modo de vida do pessoal ribeirinho, do extrativista, não existia mais. É porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito da floresta, sabe? Tanto eu como o meu povão. Além de a gente preservar, a gente vai deixar tipo um legado para as crianças, né? Para nossos filhos, netos, sobrinhos também. E que mais na frente eles vão saber, né? Como também é bom preservar a floresta, como é bom a gente cuidar da mata, do rio, que não serve só para a gente também, como para todos. Então acho que é isso, ser beiradeira é isso, é preservar todo o meio ambiente. Então é um modo de vida que ninguém toma de nós, né? É uma coisa que é da raiz, é uma coisa que você nasceu ali, viveu ali e quer essa vida para sempre, né? Eu acho que não tem vida melhor do que viver no Beiradão.